Você já parou para se perguntar por que está sempre tentando se encaixar, sempre tentando agradar, ser bom o suficiente, normal o suficiente, aceitável o bastante? Nietzsche, sim, Friedrich Nietzsche, o filósofo que teve a coragem de dizer o que poucos ousam sequer pensar, já afirmaria que esse impulso de querer ser igual aos outros é, na verdade, uma traição. Uma traição à sua natureza, uma traição ao seu espírito. Porque por trás da sua vontade de pertencer, talvez exista uma angústia mais profunda, a de saber, lá no fundo, que você não nasceu para ser comum. E, no entanto, vive como se tivesse sido moldado para isso. A grande tragédia da sua saúde mental pode estar exatamente aí, no esforço silencioso de sufocar quem você realmente é, apenas para sobreviver em um mundo onde ser diferente é perigoso. Nietzsche não falava apenas de ideias abstratas. Ele falava da vida como ela é, crua, incômoda, sem retoques. Ele olhava o ser humano como um campo de batalha entre o que ele poderia ser e o que ele aceita ser. E a maioria das pessoas, talvez como você agora, vive acorrentada ao que é confortável, ao que é medíocre, ao que é aceito. Mas será que essa aceitação tem te feito bem? Será que seguir a manada, esconder suas ideias mais ousadas, apagar a sua individualidade, tem de fato te protegido ou só te enfraquecido ainda mais? Nietzsche dizia que viver dentro da média é uma forma sutil de decadência, uma lenta decomposição do espírito. E o que isso tem a ver com a sua saúde mental? Tudo. Porque não há nada mais enlouquecedor do que viver uma vida que não te pertence. Nada mais corrosivo do que vestir uma máscara, todos os dias, e convencer a si mesmo de que aquilo é quem você é. Você sente o peso disso no seu peito, no seu silêncio, nos seus pensamentos mais sombrios. É por isso que a filosofia de Nietzsche não é apenas uma reflexão, é uma provocação. Ela te puxa para fora do conforto e te coloca diante de uma pergunta que pode mudar tudo. Você está vivendo ou apenas repetindo? Esse vídeo é um chamado para aqueles que estão cansados da superfície. Para quem sente que há algo maior dentro de si, mas ainda não teve coragem de libertar. Se você já sentiu, mesmo que por um segundo, que não pertence ao que vive, fica, porque a partir de agora, a gente vai começar a desenterrar o que enterraram em você. E pode ser desconfortável. Nietzsche não oferece abraços, ele oferece abismos. Mas é dentro desse abismo que a sua potência começa a nascer. Talvez você descubra que o extraordinário que tanto procura lá fora sempre morou em silêncio aí dentro. E se isso fizer sentido para você, já comenta agora. Eu me recuso a ser comum. Essa frase simples pode ser seu primeiro ato de coragem. E se sentir que essa mensagem te tocou, deixa o like e se inscreve, porque essa jornada só começou. E o que vem a seguir vai desafiar tudo o que você acredita sobre si mesmo. A mediocridade seduz. Ela se disfarça de estabilidade, de normalidade, de segurança. E o homem comum, cansado, ansioso, sobrecarregado, acaba aceitando esse convite como se fosse um refúgio. Ele se contenta com pouco, com o previsível, com o que não exige enfrentamento. Nietzsche enxergava essa tendência como um dos maiores sinais de decadência do espírito. Não porque conforto seja um problema em si, mas porque o conforto, quando se torna a única meta, mata silenciosamente aquilo que há de mais vital em você, a sua vontade de potência. A mediocridade oferece o mínimo e, em troca, exige tudo. Ela exige que você renuncie aos seus sonhos mais profundos, que abandone suas ideias mais ousadas, que esconda sua dor e se conforme com a aparência de bem-estar. E quanto mais você se adapta a esse estado morno da existência, mais distante fica de si mesmo. Nietzsche diria que essa adaptação é um tipo de doença da alma. Uma alma que para de lutar, que para de querer crescer, que desiste de se transformar. E não se engane, isso corrói. Primeiro, sua energia começa a diminuir. Você se sente cansado sem saber por quê. Depois, a vida perde o brilho. Você acorda, cumpre tarefas, sorri mecanicamente. Mas no fundo sabe que algo está errado. E é aí que a saúde mental começa a ruir. Porque você está reprimindo a parte mais viva de você.
Está trancando o instinto criador, o impulso de se superar, a fúria sagrada que Nietzsche chamaria de vontade de potência. O homem extraordinário, para Nietzsche, não é aquele que vence os outros, é aquele que supera a si mesmo. Mas isso exige coragem. Coragem para sair do rebanho, para abandonar o script, para viver sem garantias. E é por isso que tão poucos escolhem esse caminho. Porque o extraordinário dói, ele expõe, ele obriga você a lidar com suas contradições. Só que também cura, porque a verdadeira saúde mental não está em evitar o sofrimento, mas em transformar esse sofrimento em força, em arte, em criação. Você não nasceu para apenas se proteger. Você nasceu para expandir. Talvez por isso você tenha sentido um vazio, mesmo quando tudo parecia normal. Talvez por isso, mesmo cercado de gente, você ainda sinta que falta algo. Nietzsche chamaria isso de sintoma da alma inquieta. E se você sente isso, talvez seja hora de parar de fugir. Talvez seja hora de confrontar essa mediocridade confortável e escolher a dor que liberta, no lugar da paz que aprisiona. Se essa mensagem te tocou de verdade, comenta aqui embaixo. Eu escolho crescer. E diz para mim o que você sente que está te puxando para baixo hoje. Vamos conversar. Porque às vezes tudo que você precisa é de um confronto sincero para despertar. A maior prisão é aquela que você não vê, e é nela que a maioria vive. Sorrindo, produzindo, cumprindo rotinas, defendendo ideias que nunca parou para questionar. Nietzsche chamava isso de moral de rebanho, esse conjunto invisível de regras, crenças e valores que você herdou sem perceber e que moldam silenciosamente cada escolha que você faz. Desde criança, você foi treinado para obedecer, não para pensar. Te disseram o que é certo, o que é bonito, o que é sucesso. E você aceitou porque todo mundo aceitava. Só que aos poucos, algo dentro de você começou a doer. Não uma dor física, mas uma angústia surda. Uma inquietação que aparece no silêncio, quando ninguém está olhando. É o seu espírito tentando se libertar. Nietzsche acreditava que o verdadeiro ser extraordinário não é aquele que repete discursos bonitos, mas aquele que ousa romper. Romper com as verdades absolutas, com as tradições cegas, com a obediência disfarçada de virtude. O espírito livre não é aquele que nega tudo, mas aquele que reconstrói, que destrói o velho para criar o novo. E esse novo nasce de dentro, é individual, intransferível. Não vem pronto, não pode ser copiado. Por isso dói, porque pensar por si mesmo exige coragem para ficar só, para ser criticado, para ser mal interpretado. Mas é exatamente aí que você começa a se tornar extraordinário. A saúde mental, nesse ponto, não é mais uma questão de se encaixar, mas de se escutar. Quando você repete padrões sem consciência, sua mente grita, com ansiedade, com insônia, com sensação de vazio. Mas quando você começa a se libertar desses condicionamentos, algo muda. Você sente medo, sim, mas sente também energia. A mesma energia que move os que vivem com intensidade, que criam, que incomodam, que inspiram. Nietzsche chamaria isso de vontade de potência, essa força vital, que brota quando você para de ser uma marionete dos valores dos outros e começa a se tornar autor da sua própria existência. E não precisa ser radical no começo. Basta uma pergunta sincera. Isso que eu acredito é meu? Essa ideia que defendo nasceu da minha experiência ou me foi ensinada como verdade? O espírito livre começa quando você para de repetir e começa a investigar. Quando você troca o todo mundo faz pelo faz sentido para mim, isso é perigoso, mas é real. E talvez o que você precisa não é de mais aprovação, mas de mais autenticidade. Nietzsche nunca quis formar seguidores. Ele queria provocar o nascimento de pensadores. Gente que vive com profundidade, que encara a vida como obra de arte e não como manual de instruções. Você já percebeu como a palavra conforto virou um objetivo de vida? Todo mundo quer estar bem, quer evitar estresse, fugir da dor, anestesiar o sofrimento. Mas o que ninguém diz, e Nietzsche gritaria, é que essa obsessão por conforto pode ser o que está te matando por dentro. Porque a zona de conforto, por mais aconchegante que pareça,
É o túmulo da sua potência interior. É nela que a sua vontade de crescer, de criar, de se reinventar, morre silenciosamente. Você acha que está em paz, mas está adormecido. Nietzsche chamaria isso de niilismo disfarçado de equilíbrio. Uma vida que evita o caos, mas também evita a transformação. E nisso, a sua alma vai se tornando morna, repetitiva, medíocre. A vontade de potência, um dos conceitos mais poderosos da filosofia de Nietzsche, não nasce da calmaria. Ela nasce da tensão, da queda, da crise. Só quando tudo em você é abalado, é que você encontra a força bruta que estava escondida por baixo do personagem que você criou. Mas o problema é que a nossa cultura moderna vende a ideia de que estar bem é não sentir, não ter ansiedade, não ter medo, não ter dúvidas. E com isso, você acaba reprimindo tudo que poderia te fazer crescer. A filosofia de Nietzsche aplicada à saúde mental não é sobre evitar sofrimento, mas sobre usá-lo como ponte. Cada desconforto emocional, cada sensação de inadequação pode ser o início do seu despertar, se você tiver coragem de escutar. Mas aqui vai o alerta. Esse processo não é bonito. Ele exige que você destrua suas ideias de felicidade rápida, suas crenças herdadas sobre sucesso, suas máscaras sociais. Exige que você reconheça que parte da sua dor vem do fato de que você se trai todos os dias em nome de uma tranquilidade que no fundo é falsa. Nietzsche acreditava que só quem suporta o caos pode dar à luz uma estrela dançante. Isso significa que você precisa aceitar o colapso como parte da criação. E aceitar não no sentido passivo, mas no sentido de olhar de frente, mergulhar, atravessar. A zona de conforto é traiçoeira porque ela tem aparência de segurança. Mas essa segurança é feita de repetição, de condicionamento, de submissão aos valores dos outros. E aí vem a pergunta que Nietzsche te faria agora. Você está realmente vivo? Ou apenas funcionando? Porque a vida de verdade pulsa onde há risco, onde há desafio, onde há tensão. E se você quer ser extraordinário, precisa fazer uma escolha radical, abandonar o conforto e renascer na incerteza. Comenta aqui embaixo. Eu saio da zona de conforto. Se essa parte tocou algo dentro de você, deixa também nos comentários em qual área da sua vida está presa num ciclo de conforto que já não faz mais sentido. Sua resposta pode despertar mais gente desse torpor silencioso. Ser extraordinário não é sobre aplausos, seguidores ou reconhecimento externo. Ser extraordinário, segundo Friedrich Nietzsche, é ter coragem de carregar a própria cruz, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando todo mundo se afasta. É entender que dor, rejeição e solidão não são falhas do caminho, são o próprio caminho. A sociedade atual busca alívio constante. A geração do auto-amor quer cura sem confronto, quer evolução sem ruptura. Mas Nietzsche nunca prometeu conforto. Ele prometeu grandeza, e ela sempre vem acompanhada de dor. E se você sente que está sofrendo, talvez isso não seja um erro, mas uma convocação. Uma chamada silenciosa da vida para que você desperte o que ainda está adormecido aí dentro. O problema é que a maioria quer a transformação, sem perder nada. Quer a iluminação, mas sem atravessar o deserto. E é aí que entra a filosofia mental de Nietzsche. Ele nos lembra que todo homem que foge do seu sofrimento, foge de si mesmo. O fardo que você carrega, a cruz que te pesa, não são punições do destino. São portais. São testes que revelam se você está pronto para abandonar o que é raso e tocar o que é profundo. Quem não aceita a cruz nunca conhecerá a força que ela pode forjar, porque é na rejeição que você aprende a se sustentar. É na dor que você descobre o que ainda é frágil. E é na solidão que você escuta finalmente a sua própria voz. Nietzsche chamava isso de amor fati, o amor ao próprio destino, com tudo o que ele traz, inclusive o sofrimento. Porque fugir do sofrimento é se negar. E se negar é trair o que há de mais potente em você. O ser extraordinário não é aquele que está acima do caos, mas aquele que mergulhou nele e saiu com cicatrizes que contam uma história verdadeira, a sua história, e não a que esperavam de você.
Então, se hoje você se sente rejeitado, cansado, ferido, talvez isso não seja o fim. Talvez seja o início. Nietzsche acreditava que toda grandeza exige atravessar o inferno pessoal, não para se perder, mas para se encontrar. Ser extraordinário é escolher essa travessia, escolher suportar a cruz, mesmo quando ela pesa mais do que suas forças aparentes. Porque no momento em que você quase desiste, é onde você renasce. Você passa anos tentando agradar, tentando se encaixar, tentando ser aquilo que esperam de você. E sem perceber, vai criando máscaras. Uma para cada ocasião. Uma para os amigos, outra para a família. Mais uma para o trabalho. E até uma para Deus. Friedrich Nietzsche diria que esse você que o mundo conhece não é real. É uma invenção. Um teatro bem ensaiado, mas vazio por dentro. E o pior, quanto mais você atua, mais se afasta de si mesmo. Chega uma hora em que você nem sabe mais o que sente, o que quer, o que acredita. A dor se instala, o vazio grita, mas ninguém percebe, porque você aprendeu a sorrir mesmo despedaçado. Nietzsche chamava isso de moral de rebanho, viver conforme as regras dos outros, enquanto a sua alma morre em silêncio. Só que o verdadeiro perigo não são os outros, é você. É a sua covardia em olhar para dentro. É a sua dependência de aprovação. É sua mania de fugir do desconforto, de evitar o confronto consigo mesmo. O seu maior obstáculo não está fora. Está aí, dentro de você. No medo que te paralisa. Na voz que diz que não é o momento. No auto-engano confortável que te mantém na zona de conforto. Nietzsche acreditava que só quem tem coragem de matar o eu antigo pode nascer de novo. Mas esse assassinato é interno. É você contra você mesmo. É encarar de frente tudo que você criou para se proteger, mas que hoje te aprisiona. A filosofia nietzschiana é como um espelho quebrado. Ela não mostra uma imagem bonita, mas uma imagem verdadeira. E essa imagem às vezes é assustadora, porque revela que você é o autor da sua ruína, mas também o único capaz de escrever sua redenção. A saúde mental, dentro dessa perspectiva, não se trata de eliminar o sofrimento, mas de compreendê-lo, de transformar o caos em potência. Nietzsche dizia, torna-te quem tu és. Mas isso exige um luto por aquilo que você acreditava ser, um adeus aos seus próprios disfarces. O ser extraordinário nasce do confronto, do abandono consciente das ilusões, da escolha radical de assumir responsabilidade por si mesmo. É duro, mas é libertador. E é por isso que tão poucos chegam lá. A maioria prefere continuar sendo personagem. Você não precisa ser mais um. Você pode ser a exceção. Mas antes, precisa se destruir. Precisa abrir mão da sua versão fraca, dependente, sabotadora. Só assim o novo você pode emergir, forte, lúcido, dono de si. Se você sente que isso é para você, comenta aqui. Eu assumo quem sou. Ou se preferir ser mais direto, escreve, eu sou meu próprio salvador. Quero saber quem aí tem coragem de começar essa ruptura com o próprio passado. Você já parou para pensar que talvez o que você chama de trauma seja, na verdade, uma matéria-prima esquecida? Nietzsche acreditava que os homens extraordinários não são aqueles que evitam a dor, mas os que a transformam. Que moldam o sofrimento como um escultor molda o mármore, com cortes profundos, sem anestesia, mas com propósito. O caos interno, que hoje te paralisa, pode ser exatamente o que te libertará, se você tiver coragem de encará-lo com a intensidade de um artista. O que Nietzsche propõe não é uma fuga da dor, nem uma tentativa de silenciá-la. Pelo contrário, ele quer que você a amplifique, até que ela fale tudo o que tem a dizer. Porque é só nesse encontro cru com a própria sombra que nasce algo autêntico. Algo que não é artificial, nem emprestado do outro, mas seu. A saúde mental, à luz da filosofia nietzschiana, não é alcançada por evitar o sofrimento, mas por fazer dele um processo criativo. Você sente um vazio? Escreva sobre ele. Sente raiva? Transforme isso em treino, em disciplina, em uma atitude nova diante do mundo. Sente abandono. Use esse buraco para se tornar inteiro, em vez de correr atrás de metades que não te completam. Nietzsche dizia que o homem superior é aquele que consegue dançar sobre a própria desgraça.
Ele não nega o que vive, ele transcende o que vive. E é por isso que a vida dele não é comum. Porque ele não vive como rebanho, fugindo de tudo que dói. Ele vive como criador. A grande tragédia da maioria das pessoas é que elas reprimem o que deveriam transformar. Elas engolem a dor, fingem que não sentem, colocam um sorriso automático no rosto e seguem com a vida anestesiada. Só que aquilo que você reprime, apodrece. E quando apodrece, contamina. Contamina sua mente, suas escolhas, seus relacionamentos. Por isso Nietzsche nos convoca a uma outra postura, a de criadores da própria alma. A cada queda, uma nova escultura. A cada frustração, uma chance de reelaborar o sentido. A cada fracasso, uma pincelada mais crua, mais honesta na tela da própria existência. O homem extraordinário não é aquele que venceu tudo. É aquele que usou tudo o que viveu, inclusive o que destruiu ele, como parte de sua obra. E é isso que torna a jornada dele digna. O mundo pode até chamar de loucura, mas Nietzsche chamaria de força criadora, de vontade de potência, de expressão viva do que é ser humano em sua forma mais autêntica. Se você sentiu que isso tocou algum ponto aí dentro, comenta. Eu sou artista da minha dor. Ou se quiser ser mais direto, meu caos é minha força. Essas palavras podem ser o primeiro traço da sua nova obra. Quando você começa a se elevar, algo inesperado acontece. Ao invés de admiração, você encontra silêncio, olhares tortos, críticas veladas. Às vezes até os mais próximos começam a se afastar. E não porque você fez algo de errado, mas porque você ousou quebrar o ciclo. Nietzsche chama isso de ressentimento. Uma reação emocional profunda daqueles que se sentem pequenos, diante de alguém que ousa ser grande. E esse ressentimento não é claro, não é direto. Ele vem disfarçado de ironia, de conselhos falsamente preocupados, de julgamentos morais. O rebanho moral, essa massa que vive pela norma, pelo conforto e pela segurança, odeia, no fundo, quem se arrisca a ir além. A mediocridade coletiva tem uma regra invisível. Ninguém pode sair da média. Ninguém pode se destacar sem pagar um preço. E o preço geralmente é o isolamento. Mas Nietzsche avisa. Isso é sinal de que você está no caminho certo. Quando o mundo começa a te estranhar, talvez seja porque você começou a viver segundo sua própria verdade. E isso incomoda quem ainda vive como cópia. A filosofia de Nietzsche não foi feita para agradar. Ela é feita para despertar. E nesse despertar, muita gente vai tentar te puxar de volta para o sono coletivo. O problema é que o rebanho não suporta ver alguém escapando do curral. Porque quem escapa se torna um lembrete vivo de tudo que eles escolheram não ser. Um lembrete do sonho engavetado, da coragem adiada, da força sufocada. A presença de alguém livre é como um espelho, que mostra o quanto os outros estão aprisionados. E ninguém gosta desse tipo de espelho. Nietzsche diria que, ao se elevar, você se torna um alvo, mas também uma ameaça necessária, porque o extraordinário expõe sem querer a covardia dos comuns. É aqui que muitos desistem. Sentem o peso da rejeição e voltam atrás. Recolhem suas asas para caber de novo no chão. Mas você precisa entender, o desconforto que você causa é exatamente o sinal de que está criando um novo nível de existência. Um onde não se pede mais permissão para ser. Onde não se implora por aprovação. Onde não se vive mais pelo aplauso, mas pela verdade. E essa verdade, embora solitária no início, é a única que cura. Friedrich Nietzsche acreditava que o destino do homem superior é caminhar só, muitas vezes. Porque a liberdade real exige a coragem de abrir mão do pertencimento. Você quer ser aceito ou ser verdadeiro? Essa é a escolha que define o tipo de vida que você vai ter. E o tipo de morte também. Porque morrer como mais um, ou viver como exceção, é uma questão de decisão. Se essa parte te tocou, comenta aqui. Prefiro ser livre do que querido. Ou até eu incomodo porque me elevo. Escreve isso agora e veja quem tem coragem de dizer o mesmo. A grande tragédia da maioria das pessoas não é o fracasso, mas o autoabandono. Viver tentando agradar, ser aceito, aplaudido, isso parece nobre, parece humano. Mas para Nietzsche é um sintoma de fraqueza. O verdadeiro ser extraordinário
Aquele que rompe com o rebanho não está preocupado com o que os outros pensam. Ele não mede suas palavras para não ferir. Não reprime sua grandeza para caber no espaço estreito que a sociedade oferece. Ele quer apenas uma coisa: ser real, autêntico, cru. Nietzsche acreditava que o espírito mais forte é o que tem coragem de viver a sua própria verdade, mesmo que isso custe tudo. Enquanto o homem comum vive sedento por aprovação, o homem superior se move por princípios. Ele sabe que a verdade não é algo confortável. Ela machuca, ela fere, ela assusta, mas é só nela que a vida se torna viva. O extraordinário, portanto, não busca status, títulos ou seguidores. Ele busca coerência entre o que sente e o que vive. Isso é raro. E é por isso que o mundo tenta silenciar essas pessoas, porque elas são perigosas. Elas mostram que é possível viver sem máscaras. E isso destrói o jogo hipócrita da normalidade. Você pode notar isso em qualquer lugar. Veja como as redes sociais, por exemplo, moldam comportamentos. As pessoas não postam o que sentem, postam o que vai render curtidas. Elas não vivem mais, performam. Nietzsche chamaria isso de decadência. Um mundo onde as aparências valem mais do que o conteúdo, onde o ser foi trocado pelo parecer. E você, sem perceber, começa a se adaptar a isso, a calibrar sua essência para caber na estética de um feed ou na aprovação de uma multidão que nem te conhece. Mas o ser extraordinário não se curva. Ele se levanta mesmo sangrando. Ele encara sua própria sombra mesmo com medo. Ele entende que a vida verdadeira não está em ser amado, mas em ser inteiro. Nietzsche dizia que quem tem um porquê para viver suporta qualquer como. E esse porquê só nasce quando você decide viver sua verdade. Não a dos seus pais, não a da sua religião, não a da sociedade, a sua. E esse ato de coragem é o que separa o gado do Criador. Ser extraordinário, então, não é ser perfeito. É ser honesto com a sua dor, com a sua potência, com a sua busca. É parar de se esconder por trás de desculpas. É parar de repetir ideias que você nem sabe se acredita de verdade. É olhar no espelho e dizer: agora sou eu quem mando na minha história. É isso que Nietzsche esperava de nós, não seguidores, mas criadores de si mesmos. A morte do comum não é uma tragédia, é uma necessidade. Nietzsche nos conduz até essa beira do abismo, onde tudo aquilo que você chama de eu precisa ser abandonado, não por ódio, mas por honestidade. O homem comum, aquele que vive repetindo padrões herdados, buscando aceitação, tentando se encaixar, esse homem precisa morrer. Porque enquanto ele existir, não há espaço para o extraordinário nascer. A filosofia de Nietzsche é brutal, mas libertadora. Ela não te promete conforto, mas verdade. E a verdade, meu amigo, exige que você queime suas fantasias, que destrua a imagem falsa que carrega desde a infância, que enfrente o vazio, porque só assim você poderá, de fato, criar algo novo a partir de si mesmo. Nietzsche acreditava que o espírito superior é o que se reinventa, o que quebra os próprios dogmas, o que mata o velho eu, com tudo que ele carrega: medo, insegurança, vaidade, mentira. Ser extraordinário não é ter sucesso, fama ou dinheiro. É ter coragem de ser quem se é, mesmo que ninguém entenda, mesmo que você perca tudo. Porque o que se ganha em troca é inegociável: autenticidade, grandeza de alma, vontade de potência. Nietzsche dizia que você deve se tornar quem você é, mas isso exige um luto, um funeral íntimo, a despedida da mediocridade, da repetição, da covardia. E isso dói. Mas é esse o preço da liberdade interior. Quantas vezes você tentou mudar, mas manteve os mesmos medos? Quantas vezes desejou ser diferente, mas não teve coragem de confrontar aquilo que te aprisiona? O problema é que muitos querem transformação, mas sem renúncia. Querem ser extraordinários, mas continuam vivendo como todos os outros. Nietzsche nos grita uma verdade desconfortável: ou você mata o comum em si, ou será engolido pela massa. Não há meio termo. Ou você nasce de novo, ou continuará morrendo aos poucos todos os dias. Essa é a última e mais profunda provocação deste vídeo. Um convite radical à sua própria metamorfose. A pergunta final não é se você quer mudar,
é se você está disposto a morrer para tudo que te mantém medíocre. Porque é exatamente aí, nesse ponto sem retorno, que o extraordinário desperta. Não em um momento de glória, mas na destruição silenciosa do velho eu. E quando você cruza essa fronteira, nunca mais volta ao mesmo. Se você chegou até aqui e sente que esse processo já começou dentro de você, comente, eu morro pro comum. Ou se quiser marcar esse vídeo como o ponto de virada da sua vida, escreva, hoje eu nasci de novo. E prepare-se, porque no próximo episódio vamos explorar Nietzsche e o ódio ao homem fraco. Por que você se odeia e nem percebe? Se você está pronto para essa verdade, se inscreve agora e ativa o sininho. A jornada está apenas começando.